ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Olá, amigo, distinta amiga, um prazer novamente estar com você, que alegria, né? Ontem à noite estivemos aqui, olha, muito obrigado por sua presença ontem à noite e muito obrigado por sua presença hoje também, tá legal? Que Deus abençoe você ricamente, continue aí nos grupos de WhatsApp, faça interação conosco. Se você puder se inscrever nos nossos canais, o canal do YouTube aqui da Igreja Adventista de Pirassununga, o Instagram, tá bom? E o Facebook da nossa igreja. Faça lá, se inscreva, curta, compartilhe, isso é muito importante. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Muito bem, nós queremos, de certa forma, lembrar você que nós temos aí um Forms, né, uma pesquisa. Se você não fez ainda, ontem nós mencionamos para você, já colocamos à disposição. E eu queria que você pudesse responder ali, são 4 perguntinhas somente, tá? E você estará também concorrendo a um brinde, tá legal? Então, participa aí conosco, a gente quer estreitar mais o relacionamento contigo. Eu quero dizer para você o seguinte, nós temos aqui algumas pessoas, a Dona Glória, né? A Dona Glória fez uma recente cirurgia. Dona Glória, Deus abençoe a senhora, tá bom? A senhora está assistindo aí, que Deus te abençoe. Quero também aqui mandar um alô para a Senhorinha, um grande abraço. Tem a Maria de Jesus, a Natália, o Fabrício, tá? José Carlos. E eu quero falar também aqui do amigo Hélio, Elinho, um grande abraço, Deus abençoe você, a gente teve aí um contato também, Deus abençoe você, sua família, o seu trabalho, e olha, um grande abraço mesmo, tá? E, por último, quero mencionar a Mercedes, um grande abraço, viu? Mercedes trabalha na portaria lá do condomínio, e é uma pessoa extraordinária, é aqui de Pirassununga, e a gente conversa sempre, e ela também não perde nenhuma live, né? Nenhuma transmissão. Obrigado, Mercedes. Que Deus abençoe você, sua família, saúde para você, para seus filhos, para sua vida, tudo de bom para você, tá legal? Deus abençoe. Muito bem, o assunto de hoje tem como título A Verdade Importa, tá? A Verdade Importa. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nesta mensagem. Mas antes, eu quero que você ouça essa linda música e na sequência a gente inicia com uma oração.
castigo nos traz paz, suas chagas a cura, pelas suas pisaduras fomos sarados, porque Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para Ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Ele derramou sua alma na morte, fez oferta pelo pecado e se alegrou, porque Ele nos viu. Somos frutos do seu penoso trabalho, somos sua porção, sua satisfação. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para Ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Que legal, né? Que música bonita. Espero que tenha falado ao seu coração. Que de uma maneira especial Deus abençoe ricamente a sua vida. Então, antes da gente ler a Bíblia, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar neste momento, nesta noite, falando aos amigos através do Facebook, através do YouTube, através do Instagram. E que de uma maneira especial esta transmissão alcance os objetivos, que é levar esperança às pessoas. Estamos na Semana Santa, renovados, restaurados em Cristo. E só Jesus pode nos restaurar. Que de uma maneira especial o Senhor venha restaurar aqui a vida da Dona Glória, curando-a do seu problema, da sua enfermidade. A Senhorinha, a Maria de Jesus. Nós temos também a Natália, o Fabrício, o José Carlos, a Mercedes e o Hélio. Por favor, abençoe, Senhor Deus, esses nomes citados. E todos os demais que estão participando dos grupos de WhatsApp, estão interagindo aí no chat. Que o Senhor, de uma maneira especial, abençoe a todos que estão assistindo essa transmissão aqui ao vivo. E aqueles que vierem assistir depois, Pai, por favor, abençoe a vida de cada um. E neste momento eu peço uma bênção do Senhor sobre o texto sagrado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ler, a princípio, um texto somente. Depois a gente tem mais alguns textos. Mas o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38. Diz assim: perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Ah, amigo, Pilatos fez uma pergunta, mas não aguardou a resposta que poderia mudar o rumo da sua vida. Quando Pilatos pergunta e não espera Jesus responder,
se volta para a multidão dando as costas para Jesus, ele deu as costas para a salvação. Ele deu as costas para aquele que unicamente podia resolver as suas aflições, os seus problemas, as suas perturbações. Pilatos era um homem sanguinário, Pilatos era o governador da Judéia, Pilatos era um político, Pilatos fazia coisas muito erradas. Mas diante de Jesus, ele tremeu, ele reconheceu que Jesus era um homem justo. Mas Pilatos não teve a coragem, assim como tantas outras pessoas não têm coragem. E será que eu estou falando para você que não tem coragem de tomar a decisão por Jesus? Será que eu estou falando para você que de repente, à semelhança de Pilatos, sabe que Jesus é a verdade, sabe que Jesus é a única solução, mas você tem resistido ao apelo do Espírito Santo e rejeitado a Jesus? Será que falo para você nessa noite? Eu quero dizer para você que você precisa entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda não fez isso, faça em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode resolver os seus problemas. Sabe, Pilatos era o governador romano, ele era responsável por manter a ordem, ele também era responsável pelas execuções, tá? O governador da Judéia, ele tinha que trabalhar lado a lado com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ali no contexto judaico, vocês sabem que Jerusalém, ou a nação judaica, estava sob júdice romana. Mas Roma tentava manter a paz. Vocês sabem que existia a Pax Romana, ou seja, a paz romana. Quem estava aliado a Roma tinha tudo, tinha paz, né, vamos assim dizer. Mas quem não estava sob a Pax Romana, sofria as represálias de Roma. E no contexto ali, naquela região da Judéia, era necessário que o governador trabalhasse em conjunto com o sumo sacerdote para manter a paz. Todos os assuntos religiosos, eles eram tratados no Sinédrio. E quando o Sinédrio tomava a decisão em executar alguém, por exemplo, levar para a pena de morte, e aí o judeu mesmo não executava, não matava, o que eles faziam? Eles levavam o caso para o governador, e foi por isso que o Sinédrio julgou a causa de Jesus aquela quinta-feira à noite, e infelizmente, de certa forma, ilegal. Foi um julgamento assim, meio que às escondidas. E ali naquele contexto agora, os judeus, o Sinédrio queria matar Jesus. E a execução, a pena de morte, quem fazia era o governador, que autorizava a pena de morte ali. E naquele contexto, ele foi levado até o governador, ele foi levado até Pilatos. E aí, diante do governador, naquele contexto, Jesus, e aí Pilatos faz a pergunta, o que é a verdade? E aí eu pergunto para você, o que você quer que seja a verdade? Você que está assistindo, o que é a verdade, o que você quer que seja a verdade? É assim que as pessoas muitas vezes lidam hoje. E eu gostaria que você não fizesse esse tipo de pergunta. O que você quer que seja a verdade? Não. A verdade é única. Tá? E o interessante é que há uma enorme parcela da sociedade que não acredita que existe verdade moral e nem espiritual absolutas. O relativismo passou a tomar conta da sociedade, tomou conta do cotidiano das pessoas. E existem dois modelos de verdade em nosso mundo. Eu gostaria de falar desses dois modelos de verdade nesta noite. Verdade objetiva de Deus e a verdade situacional. Na verdade objetiva de Deus, o que seria isso? A verdade objetiva de Deus, o que Deus disse e ordena, é verdadeiro para todas as pessoas e em todas as épocas e em todos os lugares. A verdade objetiva de Deus vale para qualquer ser humano na face da terra, desde Adão até o último ser humano. Quando Deus diz para não adulterar, esse mandamento está valendo para todo ser humano. E se eu estou falando para que um casal, um cônjuge que está passando por dificuldade nesse sentido, por favor, abandone essa situação e busque amparo no Senhor, busque forças em Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que não é para não roubar. E se de repente eu estou falando para alguém que tem o vício do roubo, né, de furtar as coisas das pessoas, por favor, em nome de Jesus, abandone isso. Tá?
isso é uma verdade universal. Isso é uma verdade objetiva de Deus. Há, por exemplo, também que é chamar o nome de Deus em vão. Isso é uma verdade objetiva de Deus. Vale para todas as épocas. E quantas pessoas têm zombado do nome de Deus? Quantas pessoas têm zombado? Chega, por exemplo, no Natal, tem aí o Portas dos Fundos, né? Chega ali e faz a sátira com a pessoa de Cristo, desrespeitando e zombando do nome do Senhor. Amigo, cada pessoa que zomba de Deus, que zomba do nome do Senhor, vai um dia se ver com Deus. Sabe, o ser humano, ele é ignorante. Ele não para pensar que ele é mortal. Ele vive 80, 100, 120 no máximo e morre. Não tem... Vocês entenderam? E a justiça é real. Uma das coisas que eu creio na existência de Deus é a questão da justiça. Porque quando você vive nessa terra, você não vê justiça plena. E aí, muitas pessoas morrem, né? E aí, a justiça foi feita? Muitas vezes não. E aí, por isso eu acredito na existência de Deus, porque Deus é justo. E a Bíblia fala que vai trazer a juízo todo ser humano, todas as obras. Por isso, meu amigo, minha amiga, leve em consideração isso. Leve em consideração a verdade objetiva de Deus. Verdade, eu falei para vocês que existem dois modelos de verdade em nosso mundo. Verdade objetiva de Deus e verdade situacional. Vamos para a situacional. Essa verdade, ela é defendida pelo indivíduo. O que é verdade para uma pessoa, não é verdade para outra. Esse tipo de pensamento. A verdade situacional, ela é baseada no relativismo moral ao negar o certo e o errado. Então, o que as pessoas hoje mais fazem é relativizar, né, a verdade, vamos assim dizer. A verdade situacional é diferente da ética situacionista ou situacional. A ética situacionista surgiu ali no contexto dos anos 60, numa universidade cristã, por um teólogo, e ele começou a ter uns pensamentos, uns questionamentos, né? A ética situacional, ela é uma corrente de pensamento que acredita o certo e errado, porém dependendo da situação. Tá? Na verdade, a ética situacional exalta o homem sobre a lei. Ou seja, o homem é mais importante do que a lei. E a gente está vendo isso hoje. O que está acontecendo no mundo hoje? Revoluções, saqueamentos, brigas, revoltas, leis, decretos. Onde a gente obedece? Obedece o quê? A gente não sabe, a gente está em meio a um problema. Então, cada um tem sua verdade e isso é um problema, né? Mas a Bíblia fala da verdade. O que é a verdade? Pilatos não quis ouvir. E eu espero que nesta noite você ouça a verdade de Deus. Eu espero que durante a sua vida você dê ouvidos à verdade de Deus, à verdade objetiva de Deus. Sabe, eu quero ler mais um verso com você agora. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28. Evangelho de João 18, versículo 28. Aqui nós vamos falar um pouco de religiosos que não conhecem Jesus. Depois levaram Jesus na casa de Caifás para o pretório. O pretório era a residência oficial do governador, ali na Judéia. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comerem a Páscoa. Interessante, né? Os religiosos ali, cheios de ódio, com vontade de matar Jesus, e eles não quiseram entrar no pretório, na residência oficial do pagão, vamos assim dizer, que era Pilatos, para não se contaminar e não poder participar da Páscoa. Os fariseus e sacerdotes estavam mais preocupados com as cerimônias do que com o que era certo. E o que era certo naquele momento era eles respeitarem a Jesus e inocentarem a Jesus Cristo. Mas eles estavam com ódio no coração e eles queriam destruir a Jesus. E em falar de ódio, eu quero dizer uma coisa para vocês. Estamos vivendo um mundo cheio de ódio, cheio de problemas. Esse mundo político que a gente vive, esse mundo politizado, as ideologias. As pessoas, por exemplo, não gostam de Cristo, não gostam de religião, mas na verdade elas são cheias de religião.
tudo aquilo que termina com ismo, né? A gente vê as pessoas aí cheias de ismo daqui, ismo dali, comunismo, capitalismo, socialismo. Tudo isso nada mais é do que religião ideológica, entendeu? As pessoas são religiosas tão ferrenha que elas odeiam umas às outras, elas querem matar umas às outras, elas brigam por partido A, pelo partido B, pelo candidato C, pelo candidato D. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você: Deus não nos chamou para isso. Nós somos seres humanos, devemos cumprir as leis, viver na sociedade, mas nós não precisamos viver esse ódio no coração, em que irmão fica com raiva de irmão, em que amigo passa a não se falar mais, em que as redes sociais viraram ringues. Por favor, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: se você está nessa vibe, saia fora disso. Essa não é a vibe de Jesus. Vocês lembram que em uma das noites, quando Pedro lá no Getsêmani tentou cortar a cabeça do soldado, Jesus falou: olha, eu não quero isso, eu não quero espada. Judas tentou se associar a Jesus, imaginando ali que ia ganhar vantagem, né? Jesus fazia milagres, então ele entendeu o seguinte: esse homem vai chegar agora, vai fazer um levante contra Roma, e eu vou me dar bem com ele. Não era nada disso, esse não é o reino de Cristo. As pessoas estão confundindo o reino de Cristo. O reino de Cristo é o reino da verdade, e a verdade de Cristo vai doer muitas vezes. A verdade de Jesus nem sempre é aquilo que a gente quer. A verdade de Jesus exige de nós um sacrifício. Por exemplo, quando Pedro negou a Jesus, nós falamos isso ontem à noite. Pedro, por exemplo, depois que ele conheceu, ele se converteu, sabe o que Pedro ganhou? A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então a primeira coisa que você herda ao aceitar a Jesus Cristo é o sofrimento. Então não pense você que eu vou aceitar Jesus porque eu vou ficar rico, eu vou ganhar dinheiro. A Bíblia não promete isso para você, meu amigo. A Bíblia não está prometendo isso para você. Isso não quer dizer que você não pode ter as coisas, mas isso não é o contexto da Bíblia. A Bíblia fala do sofrimento. Elias, por exemplo, era um homem de Deus. Elias passou necessidades, quase fome. Deus não deixou ele morrer, mas ele passou aperto, passou perseguição e problema. Então isso faz parte, sim. Eu não quero aqui vender uma ilusão para você, dizer para você que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. Claro que em Cristo pode todas as coisas. A paz que Cristo dá excede todo entendimento. E se eu falo para você que já está numa situação difícil, eu quero dizer uma coisa para você: aceite a Cristo, tá? Pode ser que as coisas continuem ainda uma certa dificuldade, mas você terá paz em Jesus Cristo, e Ele vai te iluminar o seu caminho para você encontrar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas não vêm de uma hora para outra, só entenda isso. Entenda isso. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês: as pessoas elas querem a religião, mas elas não querem o compromisso com Jesus Cristo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de Deus. Está você disposto a fazer a vontade de Deus? Está você disposta a fazer a vontade de Deus? Amigo, é preciso desenvolver a justiça pela fé. Jesus, Ele é o caminho, verdade e vida. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa a mais para vocês. Eu quero dizer que Jesus possui um reino de dimensão superior. Está nos versos 36 e 37. Por favor, abra sua Bíblia. Continue aí. João 18, versículos 36 e 37. Dizem assim para nós. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que fantástica resposta de Jesus. O reino de Jesus é de dimensão espiritual. E aqueles homens poderosos estavam ali tentando
achar que Jesus estava preocupado com coisas. Jesus não está preocupado com isso. Quem se preocupa aqui com reinos, com poder, somos nós. Que ao invés de amarmos aos outros, ficamos brigando um com o outro por causa de bens, de heranças, ou coisa do tipo. Vai morrer, vai ficar tudo aí. E muitas vezes o indivíduo não se preocupa nem com a sepultura. Tá? Morre, se não for uma outra pessoa, ele vai ficar ao léu. Sabe, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós devemos nos preocupar com esse detalhe. Tá? A acusação contra Jesus foi que ele reivindicava ser rei. E aí Pilatos, quando ele percebe aquilo ali, ele entende que Jesus não estava querendo ser rei nada na terra. O reino de Cristo era um reino superior. Apesar de que Pilatos não estava compreendendo aquilo ali, e o reino de Jesus não era desse mundo, disse ele, o verso 36. O reino de Jesus, de acordo com o verso 37, era baseado na verdade. Jesus baseava o seu reino na verdade, sabe? Fuja da escuridão do pecado e aceite o Salvador. Os versos 38 a 40 diz assim para nós, ó. João 18, 38 a 40, diz assim: perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. É comum dentre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Ah, amigo, aí vem. Então gritaram todos novamente: não, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, Barrabás era um ladrão, Barrabás era um zelote, Barrabás era um assassino, Barrabás matava as pessoas, roubava, Barrabás fazia parte de uma turba violenta. Ele queria, porque queria libertar o seu reino do jugo romano. Ele era um revolucionário, ele era um indivíduo que acreditava em ideologia, ele era um indivíduo que achava que ele ia revolucionar o mundo, que ia trazer igualdade para todas as pessoas. Amigo, se você está nessa, eu quero dizer que você não vai resolver o problema do mundo. O problema do mundo se resolve com Cristo. E quando você vai para a Bíblia diz lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, os reinos passarão, mas o reino de Deus será eterno. Pilatos não compreendeu. Jesus falou que o reino dele não era deste mundo, mas era do céu, era superior. E há muita gente brigando, matando pessoas, por causa desses reinos que passarão. Não compensa. Barrabás era um assassino, e as pessoas preferiram um assassino do que um justo. Sabe, o ser humano prefere a escuridão ao invés da luz. A escolha por Barrabás mostra isso. Jesus era Deus, enquanto Barrabás era um assassino. Barrabás causava medo na sociedade, mas ainda assim, o povo escolheu um assassino que causava medo, terror, que assassinava as pessoas. A humanidade tem uma escolha semelhante quando decide se apegar ao pecado ou se apegar a Jesus. A Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Como cristão, é preciso que você busque o perdão dos seus pecados. Se eu estou falando para alguém aqui que está viciado em álcool, no fumo, na droga, na pornografia, na prostituição, em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, peça a libertação desse mal, fuja do pecado, se arrependa e busque a Deus. Deus não quer saber do que você fez no passado, mas Ele quer saber do que você fará daqui para frente. Aceite Jesus Cristo, abandone este mal, seja uma nova pessoa. Não deixe o diabo acusar a sua mente, não deixe ele ficar te acusando, mas pelo contrário, se arrependa dos seus pecados, aceite a lei de Deus, obedeça e aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amigo, eu quero dizer uma coisa para você. Há pessoas que Jesus oferece a paz, mas Ele prefere a ilusão do pecado. Jesus te oferece a eternidade e você prefere o aqui e agora. Jesus te oferece a verdade e você prefere a mentira, prefere aí o relativismo. Jesus te oferece o... Mas será que
neste momento eu falo com alguém que insiste no pecado? Será que eu falo com alguém que de repente continua a buscar as coisas erradas? Sabe, eu gostaria que você agora assistisse a esse testemunho. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. O amor de Deus me alcançou mesmo estando tão longe. É sobre transformação. Meu nome é Roxana, eu sou argentina, nasci em Buenos Aires. Bueno, sempre trabalhei em Buenos Aires. Depois de uns anos eu casei com um brasileiro. Viemos morar, passamos uns 4 anos em Buenos Aires, viemos morar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ali começou a nossa vida de muito trabalho, muitas lutas, muitos problemas, e sempre buscando nos lugares errados, né? em outras denominações, em outras religiões e credos, né? E nunca dava certo. Muitas brigas matrimoniais, muitos conflitos, e até que chegou minha filha. Tenho uma filha de 22 anos, e mudamos para São Paulo. Em São Paulo continua a busca. Isto ocorreu quase 20 anos, né? E sempre dando tropeço, e sempre dando a cabeça contra a parede. Com todos esses conflitos, chegou meu divórcio. E, assim, depois de 24 anos, nos divorciamos. Depois de 2 anos, conheci meu atual esposo, um adventista do 7º dia, que ele me deu os estudos. Começamos a conversar, mas a gente não queria nada de nada. Uma amiga dirigida por Deus nos apresentou, por assim dizer. E ele viúvo há 1 ano, e eu divorciada há pouco tempo também. Não queríamos nada, queríamos estar tranquilos. Mas Deus tinha seus planos. E então Deus olhou assim para mim, penso eu, né? E deve ter dito: chega de você estar com problemas, de tomar bebidas alcoólicas, de tomar café adoidada, de cair na noitada, de fazer tudo coisa que não podia fazer. Então Deus deu um basta na minha vida. E aí colocou Paulo Ribeiro na minha vida para ele me ensinar o que eu não sabia onde estava Gênesis, não sabia onde estava Apocalipse, e ele me ensinou tudo. E aí eu descobri o Deus verdadeiro, o Deus que sirvo até hoje, e um Deus que dá chances, mesmo você estando na busca incansável, uma busca que te leva de um lado para outro. Fizemos todos os estudos, eu falava para ele: me dá outra lição. Fazíamos 3, 4 lições por dia. Mas foi assim, automaticamente, o Espírito Santo foi obrando. Meu esposo fala que eu sou uma raridade. Por quê? Porque foi assim, como que automático. Parecia que Deus estava tirando de mim as coisas e tirando as comidas imundas. Mas eu fui assimilando de tal maneira, assim que em 20 de junho de 2015 eu baixei nas águas batismais. E aí eu senti o abraço de Jesus, literal. Tem gente que pensa que estou louca, mas não era o pastor, era Jesus. Eu vi ele me abraçando nas águas batismais. Então busca Jesus, ao Deus verdadeiro que me salvou, me resgatou e que pode te resgatar. Então é esse Deus que nós servimos, e esse Deus que está à porta e bate. Quem quer abrir, ele ceia contigo e você com ele. Sabe, que testemunho, né? Deus é aquele que dá oportunidades. E que maravilhoso sabermos que Deus nos oferece chances. Pilatos teve a chance dele. Pilatos olhou para o Salvador, ele olhou para a face de Jesus. Pilatos poderia simplesmente mudar o rumo da história.
Ele sabia que Jesus era inocente e ele ficou perturbado quando Jesus falou que era do céu. Quando Jesus dialogou com ele, ele tentou voltar atrás, mas não tinha mais jeito. Pilatos lavou as mãos. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 24 e 25, que ele lavou as mãos. E dali ele colocou Jesus nas mãos dos judeus. Ele colocou Jesus ali na mão dos cães, dos monstros que devoraram, que dilaceraram a carne do Salvador. Sabe, Pilatos perdeu a oportunidade da vida dele diante de Jesus Cristo. Ele escolheu a mentira, a ilusão e o poder. Ele sabia o que fazer e não fez. Pilatos era um governador sanguinário, matou muita gente. Pilatos foi exilado e lá, com remorso, nunca tirou Jesus da mente. Ele podia ter resolvido o problema. E a informação diz que ele se matou, tirou a própria vida. Sabe, Pilatos fez muita maldade. Ele assassinou muitas pessoas. Ele dilacerou muita gente. Sabe, amigo, eu quero dizer uma coisa para você. Será que eu estou falando para você que está rejeitando a Jesus Cristo? Por favor, em nome de Jesus, olhe para a face de Cristo e se arrependa dos seus pecados. Entrega a sua vida a Jesus e permita Jesus Cristo cuidar de você, perdoar o seu pecado e fazer de você uma nova criatura. Ande com Deus. A gente não tem mais tempo, a gente está vivendo num mundo mal. Esse Covid está mostrando para nós que as coisas fogem do nosso controle. Nós não sabemos quanto tempo temos mais. Mas o fato é que precisamos entregar a vida a Jesus. Estou falando para você que se sente um pecador, você que se afastou dos caminhos de Jesus, você que ainda não tomou a decisão, mas está vivendo uma vida longe de Deus. Ao olhar para a face de Cristo, não vire as costas para Ele. Aceite-o agora e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Sabe, meu amigo, minha amiga, entregue a sua vida a Jesus. Neste momento nós vamos ouvir uma música. E que essa música fale ao seu coração. Se você onde está, estiver aí e falar assim: Senhor Deus, eu quero olhar para a sua face. Senhor Deus, eu quero te amar. Faça de mim um instrumento, eu quero estar na sua verdade. Que essa música toque aí o seu coração. Saudades de ti. Quantas vezes eu te chamei, mas você não quis ouvir. Eu ainda estou aqui, te espero. Vendo você se ferir, eu queria muito te ajudar, mas você não me deixou. Eu ainda estou aqui, te espero. Minhas mãos e sentir
espero. Me ouve, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, para sempre. Quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu pai para sempre, quero ouvir a tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Sabe, amigos, que música, né? Fenomenal. Talvez você tenha encontrado algo que precisa ser mudado na sua vida. Talvez você já detectou isso e precisa ser mudado. Pilatos viu e não quis. Tá? Não faça como ele. Ele sabia o que precisava ser feito, mas optou pelo erro. Sabe, você precisa tornar Jesus o rei da vida. Enquanto as pessoas estão aí brigando, né, se matando por causa da mentira e do poder, Jesus te convida para a verdade. A verdade importa. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E sem Cristo nenhum de nós estaria vivo. Por favor, confie no Senhor e entregue a sua vida ao Senhor. Permita que Jesus Cristo mude e coloque você diante da verdade. Se você está numa vida de erro, de pecados, de mentiras, de ilusões, fuja dessa vida. Permita o Salvador alcançar você. Se Pilatos tivesse arrependido, o Salvador estaria de braços abertos para ele, mas ele preferiu morrer longe de Cristo. E quantas pessoas estão morrendo longe de Jesus? Quantas pessoas com o coração fechado de Cristo? Se você está aí passando por momentos difíceis nessa Covid-19, não se distancie de Deus. Se você está pensando em fazer alguma besteira, não se distancie de Deus. Não fique com sua mente perturbada, pelo contrário, permita Jesus falar ao seu coração. Vamos orar neste momento. Que esta oração alcance o seu coração.
que você de uma maneira especial possa ser tocado pelo Espírito Santo e permitir que a verdade, que é Jesus, brote em seu coração. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Quero agradecer pela verdade que é Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por Jesus. Por favor, Senhor, salva-nos para o teu reino. Pilatos negou. Jesus Cristo estava ali para salvar Pilatos, mas ele não aceitou. Ele virou as costas para a verdade. Se há alguém nesta oração agora ouvindo, que virou as costas para a verdade que é o Senhor, por favor, que essa pessoa seja tocada pelo Espírito Santo e se renda ao Salvador Jesus Cristo. Faça como Pedro, que se arrependeu e teve a oportunidade da salvação. Neste momento eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, que cada um possa dormir em paz. Se alguém está sem sono, se alguém está aí, meu Deus, com dificuldades, se alguém está passando aperto, se alguém está com as contas vencidas, não sabe o que fazer, não tem o que comer, meu Deus, mande um anjo, mande um socorro. Meu Deus, solucione esse problema, que essa pessoa receba o milagre do Senhor e possa, meu Deus, por favor, meu Deus, ampare cada um em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, que Deus te ajude. Eu convido você para amanhã à noite estar aqui novamente. Que a graça do Senhor esteja contigo. Não perca amanhã. Não deixe de estar conosco amanhã.